Salve turma, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um encontro de gestão financeira e orçamentária 2 para a turma do sétimo semestre de administração da UCDB. Nesse encontro de hoje, nós vamos desenvolver o exercício 3 da sua apostila e ele vai ser o último exercício aqui que nós vamos fazer sobre ponto de equilíbrio. Depois nós temos mais outros aqui de desafio na apostila, caso você queira se aprofundar, mas eu não vou resolver, não vai precisar agora para a programação que nós temos pela frente. Eu quero concentrar isso como último para que nós possamos explorar a análise de sensibilidade e já fazer os estudos de caso da sua apostila, que são, para mim, os mais importantes para você fixar o conteúdo. Então vamos começar resolvendo o exercício 3 da sua apostila, página 42. E o exercício 3 da sua apostila, página 42, traz algumas informações importantes para a gente. Ele fala assim, então vamos lá, exercício 3. Ele fala assim, olha, considera aqui uma determinada conta que nós temos, e nessa conta nós temos aqui dois carros, né? Carros do tipo esporte e carro do tipo luxo. E o que ele quer saber aqui é o seguinte, como é que vai ser o ponto de equilíbrio nessas diferentes combinações? Eu resolvi fazer esse exercício aqui com vocês porque ele vai ser muito útil para você entender um conceito muito importante dentro da gestão financeira orçamentária, que é o seguinte, não importa quantos fatores você terá, o que importa é o algoritmo que você vai usar para fazer o cálculo. Como assim? Bom, você está fazendo aqui com dois produtos, o produto 1, que é esporte, e o produto 2, que é luxo. Mas você pode ter N produtos, você pode ter 200, pode ter 1000 produtos, pode ser uma fábrica de parafuso, que tem parafuso de tudo quanto é tipo, que você vai ver que o desenho do ponto de equilíbrio vale para qualquer situação. Bom, deixa eu passar aqui então os dados das contas para que nós possamos fazer os cálculos do exercício. Então, a primeira coisa aqui nós temos o preço unitário, nós temos o custo variável unitário, nós temos a margem de contribuição unitária e nós temos os custos fixos totais. Eu pedi para você no exercício para você fazer em planilha eletrônica, mas fica à vontade, tá? Pode fazer em planilha eletrônica ou pode fazer no seu caderno e anexar a resolução sem problema nenhum, tudo bem? Se fizer em planilha eletrônica ou se fizer no caderno como eu estou fazendo aqui, tanto faz. E para fazer planilha eletrônica você já está manjando aí, eu acredito, de usar Excel e você só vai copiar aqui esse mesmo algoritmo e usar as fórmulas do Excel, que são fórmulas mais simples. Bom, então vamos colocar aqui os preços. Ele falou aqui que o preço vai ser R$ 25.000 o esporte, são R$ 20.000 de gastos variáveis unitários, são R$ 5.000 que nós temos aqui de margem de contribuição unitária. O luxo tem o preço de R$ 5.000, os custos fixos são, os custos variáveis são R$ 25.000, margem de contribuição unitária, que é um menos o outro, dá R$ 10.000. E aqui ele fala que o custo fixo total para ambos, que ambos compartilham, é de R$ 300.000. Ok? Então tudo isso aqui está em reais, tudo isso aqui é valor dentro do nosso exercício. Muito bem. Aí ele quer saber o seguinte, na letra A, ele fala, monta a equação matemática para obter a quantidade de vendas no ponto de equilíbrio. Em outras palavras, ele quer saber qual é o ponto de equilíbrio em quantidade aqui para a letra A. Lembra que para fazer o ponto de equilíbrio, e aí ele está falando aqui das vendas, então ele está falando do total, se ele não discriminou uma coisa ou outra, então ele está falando do total dos dois produtos juntos e nessa mesma configuração que você está vendo, ou seja, nessa mesma proporção, então nós vamos ter que fazer o ponto de equilíbrio total. Ponto de equilíbrio é assim, ó, ponto de equilíbrio é igual a gasto fixo dividido pela margem de contribuição unitária, ok? Qual que é o gasto fixo que nós temos no total aqui? R$ 300.000. Como é que eu sei? Foi o gasto que o exercício informou para mim, tá? E a margem de contribuição unitária? Bom, ele está falando para a gente que nós temos duas margens de contribuição unitária. Nós temos uma margem de contribuição unitária, que é do produto chamado esporte, e uma margem de contribuição unitária do produto... Opa, circulei errado aqui. Margem de contribuição unitária do produto esporte e margem de contribuição unitária do produto luxo. O que nós temos que fazer? Bom, somar as duas margens de contribuição. Mas espera aí, por que eu tenho que somar as duas margens de contribuição? É porque quando eu vendo um mix de produtos, eu tenho margem de contribuição dos dois. Peraí, mas o que é esse diabo de mix de produto? Mix de produto é uma proporção que nós temos entre os produtos que nós vendemos. Aqui, nós estamos considerando que nós estamos vendendo de 1 para 1.
um produto esporte para cada um produto luxo. Mas como é que eu sei isso? Ele não falou nada. Se ele não falou nada, vamos considerar a margem de contribuição total de todo mundo. É como se eu vendesse a mesma quantidade de todo mundo. Bom, então tá bom. Então, vai ser o gasto fixo de 300 mil divididos por 5 mais 10 vai dar 15, por 15 mil. Isso aqui vai dar o resultado pra gente de corta, 15 vai dar 20. Vai dar 20. 20 o quê? 20 pacotes. Pera aí, professor, mas nós estamos falando de carro, de onde surgiu o pacote? Pacote dentro do mix de produtos. Ou seja, carro esporte mais carro luxo. Então, se eu vender 20 pacotes combinados, onde eu tenha 1 para 1, ou seja, 50% carro esporte e 50% carro luxo, eles vão contribuir com essas margens de contribuição que você está vendo. Com 20 pacotes, eu entro no ponto de equilíbrio. Em outras palavras, o que eu fiz aqui foi deduzir a seguinte fórmula. Ponto de equilíbrio é igual ao gasto fixo, que é total, dividido pela margem de contribuição do A, na verdade não é A que a gente chama aqui, é esporte, né? Margem de contribuição do esporte mais a margem de contribuição do luxo. Essa vai ser a resposta desse exercício, ok? Então, na letra A, essa é a resposta. E olha, eu estou fazendo gravado esse bate-papo, a vantagem é que você pode voltar e ver quantas vezes você quiser. Mas, se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar e-mail para mim, pode mandar WhatsApp para mim, pode mandar mensagem ali no ambiente virtual, pode mandar qualquer coisa. O que você não pode é ficar com dúvida, ok? Bom, letra B. O que ele está falando na letra B aqui? Calcule a quantidade no ponto de equilíbrio se fosse vendido somente esporte. Então ele quer saber, de novo, ponto de equilíbrio em quantidade, mas aqui o mix vai ser só de esporte. Então quer dizer que ele não vai vender nenhum carro de luxo. Vamos pegar essa fórmula que nós deduzimos agora há pouco e vamos usar ela para tirar a gente dessa enrascada. Então nós vamos pegar essa mesma fórmula e vamos copiar aqui. Vamos ver como é que fica? Vai ficar assim, ó. Ponto de equilíbrio. Ficou feio esse verdão aqui, né? Vamos, lembra o Palmeiras. Não quero saber de Palmeiras não, cara. Vamos fazer preto e vermelho aqui, que lembra o meu Flamengo. Então, ponto de equilíbrio em quantidade só de esporte vai ser igual ao gasto fixo total dividido pela margem de contribuição do esporte mais a margem de contribuição do luxo. Vamos continuar deduzindo essa forma. O ponto de equilíbrio vai ser igual ao gasto fixo, que vai ser total, dividido pela margem de contribuição do esporte mais zero, que foi a margem de contribuição do luxo. Mas por que a margem de contribuição do luxo foi zero? Porque ele falou aqui no exercício que ele só vendeu carro esporte. Se só vende carro esporte, não vende luxo. Por isso, então, que nós temos uma margem de contribuição zero. Carro luxo não contribuiu em nada nesse exercício. Então, vamos continuar. Gasto fixo são 300 mil reais. A margem de contribuição do esporte foi de, cadê ali do esporte? Foi de 5 mil reais. E com isso a gente vai ter um ponto de equilíbrio. Vamos ver qual vai ser o nosso ponto de equilíbrio? Corta 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui vai dar 30, vai dar 6, vai dar 60. Me ajuda aí, às vezes eu fiz errado essa conta, né? Então, 60 unidades. Quer dizer que eu tenho que vender 60 carros esporte para poder chegar no meu ponto de equilíbrio. Eu não vou vender nenhum carro luxo, mas vou vender só carro esporte e com isso eu pago todos os meus gastos fixos. Mas peraí, mas e os gastos variáveis do carro de luxo? Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Por quê? Não tem problema justamente porque eu não vendi. O gasto variável só acontece quando eu tenho a venda. Se não tem a venda, está lá parado. Mas e o estoque? Bom, o estoque é outra história, né? Nós compramos a matéria-prima e nós estamos supondo que já pagamos essa matéria-prima em algum momento. Mas aqui nesse exercício, por enquanto, estamos fazendo só essa relação com os mix de vendas. Alternativa C, na verdade, letra C. Ele fala, calcule a quantidade no ponto de equilíbrio se fosse vendido só luxo. Agora o cenário mudou. Ponto de equilíbrio em quantidade, onde é vendido só luxo, ok? No primeiro era só esporte, agora é só luxo. Então a mesma coisa. Ponto de equilíbrio em quantidade de carros luxo, é igual ao gasto fixo, que é total, dividido por zero, que era a margem de contribuição do esporte, porque não vendeu nada, mais
a margem de contribuição do carro luxo. Então agora são R$300 mil divididos pela margem de contribuição do luxo, que são 10 mil. R$10.000. Isso aqui vai cortar, então são 30 unidades de carro luxo precisam ser vendidas para chegar no ponto de equilíbrio. Então repara que quando eu vendo carro luxo, eu posso vender menos quantidade para poder chegar no ponto de equilíbrio. Mas é lógico que você vai argumentar que o esforço de vendas é outro. Você vai falar para mim, tudo bem, professor, mas só que eu preciso de de pessoas mais qualificadas, eu preciso de pessoas que saibam o que estão fazendo, um showroom mais específico, preciso gastar com test drive, etc. Mas tudo bem, mas isso aí são as opções que a gente faz desde que nós saibamos ler o cenário. Um cenário só de esporte, um cenário só de luxo, tem pesos diferentes e nós precisamos considerar isso. Tá, vamos ver o próximo cenário aqui. Então deixa eu mudar aqui de página, vamos fazer o próximo cenário. No próximo cenário agora, a letra D, ele fala pra gente, vamos assumir um pacote normal, um mix, onde eu vou vender 3 carros de esporte para um luxo. O que vai mudar? Então agora no mix ele quer saber o seguinte, ele quer saber o ponto de equilíbrio em quantidade, onde eu vou vender um mix de 3 carros de esporte para, é assim que a gente representa para, um carro de luxo. Tá? O que vai mudar? Bom, o que vai mudar basicamente são as margens de contribuição. Esse aqui vai dar 3 vezes, o carro esporte vai dar 3 vezes mais de contribuição do que o luxo. Como é que fica isso na fórmula? Fica assim, ó, ponto de equilíbrio em quantidade no mix de 3 para 1 vai ser igual ao gasto fixo, que vai ser total, igual para todo mundo, dividido por 3 vezes a margem de contribuição unitária do esporte, mais uma vez a margem de contribuição unitária do luxo. Por quê? Porque eu vendi 3 para 1. Então, é a mesma proporção que eu tenho que manter. Então, vai ser R$300 mil de gasto fixo que eles compartilham, tá? Eles usam o mesmo galpão, a mesma secretária, o mesmo secretário, os mesmos, eventualmente, sei lá, o mesmo vendedor, talvez não seja, né? Mas enfim, eles têm ali custos compartilhados. Então aqui eu tenho 3 vezes a margem de contribuição do esporte, que são R$5 mil, mais uma vez a margem de contribuição do luxo, que são R$10 mil. Então aqui eu vou ter R$300 mil, ok? Dividido por 3 vezes 5, 15, mais 10, 25, por R$25 mil. Corta, 300 dividido por 25 dá quanto, hein, cara? Deixa eu pegar minha calculadorazinha velha aqui, que de cabeça já não estou conseguindo fazer. Então, 300 dividido por 25 vai ser igual a 12. Então aqui eu tenho 12. Mas são 12 o quê? São 12 unidades? Não, não, não. São 12 pacotes. Mas como pacote de novo, essa história de pacote? Sim, são 12 pacotes, 12 compostos de mix de 3 para 1. Onde nesses 12 pacotes eu tenho que fazer vezes 3 carro de esporte e vezes 1 carro de luxo. Ou seja, são 12 pacotes vezes 3 esporte, que dá então 36 carros esporte. E aqui 12 pacotes vezes 1, que é na proporção de luxo, que vai dar 12 carros de luxo. Total, então, o que eu vou ter são 48 carros. Então eu vou vender 48 carros aqui nessa história. Sendo que desses 48 carros, 36 são de esporte e 12 são de luxo. Ok? Muito bem. Se você tiver dúvida, eu lembro aqui que você pode me perguntar. Deixa eu ver aqui o exercício, agora o cenário E. Ele está falando, calcule a quantidade de carros no ponto de equilíbrio, independentemente do modelo, assumindo uma margem de contribuição média. Então ele quer saber que você calcule aqui o ponto de equilíbrio em quantidade com uma margem de contribuição média. O que é a margem de contribuição média? Eu pego a margem de contribuição do primeiro, do segundo, somo e divido por 2. Só isso? Só. Então qual que é a margem de contribuição média aqui? Bom, vamos fazer isso então. Ponto de equilíbrio em quantidade, admitindo uma margem de contribuição média. Vai ser igual ao gasto fixo dividido, melhor dizendo, pela margem de contribuição do esporte,
mais a margem de contribuição do luxo e tudo isso aqui dividido por 2, ok? Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar aqui 300 mil reais, que são os gastos fixos, dividido pela margem de contribuição do esporte, são 5 mil, vou colocar aqui 5 mil, mais a margem de contribuição do luxo, 10 mil, e toda essa história aqui dividido por 2. Isso aqui a gente já sabe que vai dar 15 mil dividido por 2, 7.500. Então, nós temos aqui 300 mil, que é o gasto fixo total, dividido por 7.500. Deixa eu pegar minha financeirazinha velha aqui para ver quanto que ele vai dar o resultado. Eu tenho aqui 300 mil, vamos zerar, 300, 1, 2, 3, dividido por 7.500. Resposta 40. 40 o quê? 40 pacotes. Nesses 40 pacotes, eu vou ter um tanto de carro